Sejam bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora das esperanças do governo, da questão da anistia no Senado. Porque o que acontece? A principal esperança deles, na verdade mesmo, reside no Senado com Davi Alcolumbre. Porque na Câmara a questão da anistia já se indica que os votos necessários já teria mais do que suficientes votos para resolver a questão na Câmara. Porém, precisa de ser aprovado, obviamente, na Câmara e no Senado também. E eles estão confiantes de que vão conseguir barrar isso aí no Senado. Vamos ler essa reportagem aqui da CNN e vamos ver o que está se falando aqui. Ó. Governo aposta em Alcolumbre para frear a anistia a Bolsonaro. A avaliação é que, se aprovado na Câmara, texto não tem forças para avançar no Senado. Articuladores do Planalto apostam as fichas no presidente no Senado, Davi Alcolumbre, para frear um projeto de lei de anistia que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o risco de aprovação do tema na Câmara dos Deputados é visto como algo concreto. O risco não, na verdade a aprovação já é algo bem concreto já no Senado, porque na Câmara, aliás, porque na Câmara a gente tem mais deputados à direita. Lá no Senado está tendo mais resistência. Lá no Senado, principalmente com a questão do Davi Alcolumbre, você vê naquelas próprias votações que estava se fazendo da possibilidade de ver o impeachment do Moraes, não se conseguia chegar nos votos lá no Senado para isso. O presidente da casa, Hugo Mota, tem tratado do assunto com lideranças de direita, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A visão do governo do presidente Lula é de que o presidente do Senado reflete o que pensa a maioria da casa, e que mesmo aprovada na Câmara, a anistia não tem votos suficientes para passar pelo aval dos senadores. Então, na verdade, isso aqui, esse parágrafo aqui, ó, na verdade reflete bem o que eu estou percebendo também. Na verdade, essa situação é verdadeira. O Hugo Mota não é que ele queira pautar a anistia, é que ele já percebeu que não tem como fugir. Agora, o Alcolumbre, por outro lado, ele percebe que lá dentro não existe pressão suficiente no Senado para obrigá-lo a colocar a anistia e a anistia ser vencedora. Mesmo que ele a coloque em votação, será perdedora a anistia. Então, simplesmente, a posição de ambos os presidentes das duas casas, elas estão sendo simplesmente o que está acontecendo dentro das casas, baseado na quantidade de pessoas que estão apoiando ou que não estão apoiando. A oposição defende a anistia ampla, geral e restrita, algo que não tem apoio de Alcolumbre. O presidente do Senado está aberto a viabilizar um caminho para separar o joio do trigo. Diante de penas que possam ser tidas como excessivas aos condenados pelo 8 de janeiro, diferenciando organizadores e financiadores dos participantes do ato. O problema é que, qual que é o problema total dessa questão do 8 de janeiro? É que aconteceu simplesmente um ato de depredação dos ambientes onde as pessoas entraram, não teve nada relativo a golpe e eles estão avaliando como se fosse um golpe. Por isso que eles estão dando essas penas gigantescas para todo mundo. Por exemplo, aquela moça lá que escreveu com batom, para eles, o golpe, o crime dela não é ter escrito com batom. O crime dela é que ela está participando de um golpe, possivelmente ela seria uma pessoa importante, uma organizadora, uma coisa qualquer nesse sentido. Então, essa é toda a questão. Olha lá. Nos últimos dias, a articulação do grupo político de Jair Bolsonaro foi intensificada em meio ao início do julgamento do ex-presidente pelo STF. E as costuras para 2026 e um projeto político do governador Tarcísio de Freitas para ser candidato à presidência. Então, esse é o outro lado da moeda. O que está acontecendo? Será que, com todo mundo percebendo, inclusive os senadores, lá na Câmara isso já está mais do que claro para os deputados. Agora, com todos percebendo, inclusive os senadores, que o jogo de poder está mudando, que o Tarcísio tem totais condições de ser o próximo presidente, ou seja, todos esses senadores já vão vislumbrar, já que daqui a pouco eles vão estar precisando do Tarcísio.
que o Tarcísio vai ser uma figura extremamente poderosa no Brasil. E ainda que o Tarcísio estando nessa posição, com certeza ele vai atuar para uma maior diminuição do Estado. Ele tem totais condições de mostrar ainda mais a ineficiência do legislativo. Então esses caras, eles têm a possibilidade de agora enxergar que ainda mais eles terão a necessidade de ir para debaixo do guarda-chuva do Tarcísio. Então, a pergunta é: será que o governo vai ter força para forçar tanta barra dos senadores a ponto deles conseguirem barrar a anistia? Ou será que o pessoal do Senado vai começar a desembarcar do governo aos poucos e até que a força do governo não seja mais suficiente para barrar essa anistia no Senado? No PT, o momento é de medição de reflexos do impacto que as articulações de organização da direita têm para o cenário de 2026. De todos os nomes colocados para o pleito do próximo ano, Tarcísio é tido como o mais desafiador para o projeto de reeleição de Lula. Então o que está acontecendo é exatamente isso. Está todo mundo percebendo que o Tarcísio essa semana, foi lá para Brasília para tentar articular a questão da anistia. Essa articulação, pelo que se tem falado, está envolvendo uma anistia para todos do 8 de janeiro, incluindo o Bolsonaro, porém sem o retorno dos direitos políticos do Bolsonaro. Ou seja, Bolsonaro não poderia ainda se candidatar novamente. E isso é uma coisa que, possivelmente por ser até o próprio Tarcísio que está articulando isso, ele está pensando até, por exemplo, no lado dele, porque aí ele mesmo já será o candidato. Apesar de que, se o Bolsonaro fosse o candidato agora em 2026, nada impediria de o Tarcísio continuar como candidato ao governo de São Paulo, permanecer no governo de São Paulo e depois vir como presidente, depois de ser governador de São Paulo por 2 mandatos. Então, tem toda essa possibilidade. Agora, na impossibilidade de o Tarcísio articular um retorno dos direitos políticos do Bolsonaro, eu considero que essa articulação da anistia, com a exceção da questão política do Bolsonaro, já é uma vitória. Porque dessas questões políticas, a vitória nunca vem por completo de uma vez só. A vitória completa ela é alcançada aos poucos. Passo a passo vai se galgando até que se chegue numa vitória mais ampla. Então eu considerei isso uma evolução muito boa e eu estou duvidando que eles vão ser capazes de realmente brecar essa anistia lá no Senado. Vamos aguardar aí e continuar acompanhando. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo vídeo.